No ar, o papo reto, direto da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. E aqui ao meu lado, Rogerinho Lisboa. Salve, salve. Como é que tá, irmão? Tudo bem? Salve, Anderson Tranquilo? Ramos. Muito feliz de estar aqui, irmão. Vamos nessa. Vamos nessa, vamos nessa. Pra você que tá ligado conosco, do papo não é torto não, viu? Ele é reto, ele é direto. Ao nosso lado, olha quem é que tá aqui conosco hoje. Oizinho, tudo bom, Tetra? Tudo ótimo. Prazer estar aqui contigo, cara. Dupla da Baixada. É isso Papo aí, reto. meu. Papo reto, não é torto. E aí, Zinho, tudo bem, cara? Tudo bem, tudo ótimo. Nessa resenha aqui, nesse bate-papo, na verdade, isso não é uma entrevista, né? Isso é um bate-papo, é aquela descontração que você já está acostumado a fazer, que a gente já vem fazendo, né? Que a gente vem batendo aquele papo. E agora tirando dúvidas, enfim, falando um pouquinho da sua vida, cara. Porra. Zinho adora uma resenha. Mas se for uma resenha... É da Baixada, pô. Uma resenha abençoada, então, né? Abençoado. Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu, o Zinho vem de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele vai falar um pouquinho sobre a vida dele, né? A vida profissional do Zinho. E eu já vou logo começando com uma informação importantíssima que eu recebi de 1970. O Zinho acho que tinha menos de 5 anos, cara. 3 anos, Zinho. Nasci em 67, né? 67. 17 de junho de 1967. Nasci, né? E na Copa de 70, 3 aninhos. você sempre foi levado ou não? Ah, cara, minha mãe diz que não, né? Dona Litinha, que Deus a tenha. Seu Crisan, paraibão. Conheci seu Crisan, gente boa demais. Mais caseiro, assim, mas moleque da Baixada saía pra rua pra brincar, soltar pipa, jogar bola de gude, peladinha, ali na Praça Santos Dumont. Maravilhosa, cara. Meu irmão. O cara se perdeu. Se perdeu na Copa de 70. E o que a dona Crisinha? Não. Dona Litinha. O que ela fez? É que o nome dela é melhor chamar de Litinha. Eu sei. O nome era Moiséslita. Moiséslita. Aí ele tinha. Meu avô Moisés, minha avó Carmelita e aquela Juntou. coisa na época. E tinha isso, né? Tinha Moisés com Lita e Moiséslita, aí ficou Tinha. Lita, Litinha. E assim, a história é que o meu tio, que tinha uma condição financeira melhor, levou a família toda lá para Petrópolis, que ele tinha uma casa lá, para assistir a final da Copa do Mundo. Foi a família toda, né? Então, eu, criança, nem lembrar, né? Ao longo da história, o pessoal foi falando. E aí, Brasil campeão do mundo, meus primos saíram pra rua para festejar, comemorar. E eu, criança, tu vi meus primos saindo e saí atrás. Deu o pé. Meti o pé. Literalmente, meti o pé. E aí? E aí, assim, aquele tumulto na rua, lotado e tudo, eu me perdi. Me perdi ali na rua mesmo, né? Tumulto. E aí, ó. Isso aí é normal. Vambora. Aí, rapaz, eu só me lembro que eu falava, uma família, né, me encontrou e falava, eu moro na casa de Muro Rosa, era o que eu lembrava dali. E quantas casas de Muro Rosa Mas teriam mesmo lá? já assim, na rua, a família saiu pra me procurar, porque meus primos voltaram, eu não tava junto. Porra, 3 anos, eu tava Bruno. com ele. 3 Só anos. que a minha mãe ficou em casa orando ali, rezando, com o pé esquerdo do meu pezinho que ficou em casa, do sapato. E ela dizendo, um dia eu vou ver o meu filho jogar na seleção. A fé da mãe, né? Aquela coisa de profetizar, de acreditar que, né, o filho aparecer, aquele desespero, né? Pô. E ao longo da história ficava isso, todo mundo falando, né? Ainda mais quando eu comecei no futebol, que eu fui com 11 anos de idade pro Flamengo, todo mundo falava isso. Pô, só me falou que um dia você ia jogar e tal. Aquela coisa ali. As pessoas da família mais família chegados, foi amigos mais contando, chegados. Pô, aconteceu isso mesmo. Mas assim, o sonho, né, de uma criança de Nova Iguaçu que saiu com 11 anos para tentar ser um jogador de futebol, 24 anos depois, aquela fé, né, da dona Litinha, o acreditar, o profetizar, acontece, né, de eu chegar e jogar e depois de 24 anos sem ser campeão, o Brasil Foi marcante. foi naquele dia ali. Mas é uma história que aconteceu, a família toda fala. Não, essa história é muito... É ter fé e acreditar, Porra, né? essa história é sensacional. É. Você vê que um garoto de 3 anos sai pra comemorar... Ele nem sabia o que ele estava comemorando. Ele nem sabia, ele queria brincar. É na verdade, boa. é verdade. Ele queria brincar. Aí ele sai, aí se perde. Aí a mãe... Pô,
começa a orar e começa a suplicar, ele tem que voltar. E se ele voltar, ele vai jogar na seleção brasileira. E em 94, esse mesmo garoto... De tri, Não, vira tetra. realmente, essa história é maravilhosa, brother. Irmão, assim, é incrível, até eu falo, né, pela dona Litinha, assim, o poder da oração. Uma fé e oração que ela realmente faz na vida das pessoas, né? Sensacional. Então, assim, é incrível. Essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Você tá vendo? Tem que pesquisar. Essa eu Tem não que pesquisar. sabia. Essa eu não sabia. Mas fala pra mim, Zinho, e aí, 11 anos de idade, Nova Iguaçu, depois disso, se passaram aí, né, 7 anos. E aí, como é que foi? Como que começou essa carreira do futebol? Vocês que são da Baixada, né? Quem é lá de Nova Iguaçu sabe do local que eu vou falar. Assim, minha infância foi ali, né? Meu pai motorista de caminhão, minha mãe do lar e colégio, estudava no Monteiro Lobato ali, na Governador Portela. Uhum. Eu morava ali, lá no finalzinho, depois do parque, né? O Parque Santos Dumont, lá que tem, a pracinha. E ali era o meu habitat de diversão. Um belo dia, assim, eu jogando bola ali na pracinha, o professor Paulo César, Fala Fino, trabalhava no Correio nessa época, passando de bicicleta, viu aquelas crianças jogando ali, parou, ele como olheiro, como gostava de futebol, olhando, me viu jogando, me chama para jogar no time que ele era treinador lá. Uma americana, que eu não sei porquê, foi parar em Nova Iguaçu, tinha um curso de inglês lá, o ICB, o Instituto Cultural Brasil Estados Unidos, e ela amava futebol e bancava um time de futebol para jogar finais de semana, e o Falafino era treinador. Aí eu, molequinho, 10 aninhos, assim, 9, 10 aninhos, não sabia quem era, aquela coisa, mas ele conhecia meus primos, foi na minha casa, pediu aos meus pais, e aí liberou para mim ficar jogando, né? Legal. E nisso ele marca um jogo contra o Flamengo, contra o Mirim do Flamengo, na iminência de o Flamengo olhar, o treinador observar, e se gostasse de algum garoto ali, esse garoto fosse convidado. Nós fomos de Kombi, de Nova Iguaçu para São Cristóvão. O jogo foi no 21º quartel do Exército, que fica em São Cristóvão. Fica, no campo de São Cristóvão. Aí a gente chegou ali, né, aquela molecadinha, a gente tudo na Kombi apertado. O Flamengo chegou no ônibus, os moleques tudo uniformizados, a gente olhava assim, caramba. Bom, final da história, 3-0 pra gente. No Flamengo. E eu meti gol, fui bem, e aí foram selecionados 6 garotos, né? E eu era um desses. O treinador do Flamengo era o Carlinhos, violino. O Carlinhos? Ele era o treinador ali do Mirim Infantil. Caramba. E aí começa ali a trajetória. Eu vou pra lá, fazendo teste, treinando, o Falafino levava a gente. E eu fui aprovado, federado, e o Flamengo contrata o Falafino como um olheiro oficial do Flamengo na Baixada, no campo do Cabo Sul. Ele sai do Correio para ser funcionário do Flamengo. Daquele jogo ali, eu vou pro Flamengo, o Falafino vira olheiro, leva outros jogadores, vários jogadores da Baixada, depois, né? Mas tudo começa com essa história. E ali começa a minha trajetória, mirim, infantil, juvenil, juniores, até chegar ao profissional. O Malhado foi nessa... Assim, ele é Foi depois de você depois, um pouquinho, mas então, foi do Falafino também. Essa primeira leva foi eu, Cueca, Celcinho, Adriano, Reinaldo e Ricardinho, goleiro. Na primeira leva o Ricardinho, o Cueca e o Adriano, acho que já... Não. E o Adriano já não fica. E o Celcinho já não fica, por causa da idade. Fica eu, o Reinaldo, que era um lateral esquerdo de Nilópolis, e o Adriano. Nós três, a gente continua fazendo os testes. No final fica eu e o Reinaldo, lateral esquerdo, aprovados e federados. E disso, né, como eu começo a me destacar, o Flamengo abre um núcleo e o Falafino vira funcionário do clube e na iminência de captar jogadores da Baixada. Aí vai Malhado, vai vários jogadores, Gessimar, muita galera, Pintinho, Zé Carlos, muitos jogadores passaram ali pelo núcleo, mas aí já o Falafino já era aquele olheiro que levava já direto para lá. Pintinho era o que era... para poder substituir o Zico, tinha aquela história que o Zico deu o Zico deu a chuteira para ele. Dá a chuteira para ele. Ele Pintinho era da Baixada? Era da Baixada. Não sabia também, que legal. Assim, o Falafino, eu conheci ele, né?
Conheci ele há pouco tempo, pô, muito legal, assim, a história. Meu amigo Fica até uns- hoje Isso está é junto. interessante a gente bater esse papo de começo de carreira, porque a quantidade de garotos que estão na pista, literalmente, né, que hoje são basicamente a salvação da família. A gente tem esse parâmetro. E eu quero dividir aqui com o Zinho uma situação, porque eu não sou da Baixada, eu sou de Irajá, sou nascido e criado em Irajá. E tem um cara que você conhece que teve essa mesma trajetória, Rogério Lourenço. Jogou comigo. Eu sei disso. Fomos Entendeu? campeões juntos. Sim, exatamente. O Rogério foi criado comigo, no mesmo conjunto habitacional em Irajá. Zagueiraço, né? E o meu pai ajudava o Rogério dando o dinheiro da passagem dele para ele pagar, velho. A história do jogador de futebol, né? É Ninguém essa. sabe o que passa. É essa. Olha só que interessante. É a história dele, é a história do Rogério. A mãe do Rogério era manicure. Entendeu? Era manicure. Então, criava ele com uma situação assim muito... E o Rogério era goleiro, cara. O Rogério era goleiro da pelada nossa. Era goleiro. E depois ficou esse zagueiro de seleção brasileira, esse cara, esse zagueirão, capitão e tal, batia falta como ninguém. Muito bom jogador. Muito bom jogador. E é a realidade de muitos desses garotos. É bom que a gente coloque esse papo. É a realidade desses garotos que às vezes o pai joga uma responsabilidade muito grandezinha. Precoce demais. E é bom que a gente, de repente, pontue essa situação, porque Não na é situação fácil. financeira que tá, o garoto joga um pouquinho de futebol na Baixada, na Zona Oeste, na Zona Norte, vai ser jogador porque é o futuro nosso. Eu tô E assim, errado, mas não? essa questão da responsabilidade... Tem isso aí. Essa questão da responsabilidade é interessante que a gente realmente fale para os pais e tal, porque assim, querem botar carga no garoto de que vai resolver o problema de toda a família. Vai resolver o problema financeiro de toda a família. E não é assim. Acho que é menos de 1% que se vira realmente jogador de profissional, atleta de alto nível, né? É muito difícil, não é uma carreira fácil. Não, assim, é uma profissão maravilhosa, abençoada, né? Requer, Tirar aqui, claro, tirar. como toda profissão, né? Precisa da sua dedicação, da sua abdicar de várias coisas, né? A carreira do jogador é assim. Agora, não pode tirar da criança a infância dela, né? Tudo que... Hoje em dia a coisa se profissionalizou, né? Que o atleta, o garoto, né? Ele é muito mais cuidado pelo clube, né? Aquele que tem o talento e tudo, que vê ali naquele garoto uma condição, tem o dom, ele é bem auxiliado, né? Com o colégio, com os estudos, com ajuda de custo. Acaba que a família, né? Também é assessorada. Sim. Agora, no meio do caminho, pode não acontecer. Isso pode frustrar e trazer uma carga emocional para essa criança, já que é depositado nela toda uma solução para a vida da família toda. Então tem que ser equilibrado, né? Mas assim, hoje os clubes com atendimento psicológico, né, que tem, né, toda uma estrutura para tentar formar o atleta e saber dividir essa responsabilidade, né? Um tempo atrás, assim, a família, né, que era quem assessorava isso tudo e às vezes não estava preparada para isso. E depositava na criança realmente uma carga excessiva, né? É bom que a gente diga isso, porque o Zinho não é só ex-jogador, não, cara. O Zinho, além de comentarista, é técnico de futebol, né? E ele atuou durante muito tempo, não só fora do Brasil e aqui também, Vasco, enfim. E você deve ter pego muita gente assim, né? Assim, eu sou sócio fundador do Nova Iguaçu Futebol Clube, né? Que o nosso início lá foi esse, formação dos atletas. Sim. Claro que ao longo do tempo foi se profissionalizando, o clube é muito bem administrado lá. Eu nem Tu frequenta lá? Não tô nem muito ativo, principalmente depois dessa época que iniciou essa pandemia e que nós ainda vivemos essa situação. Eu até por conta da minha profissão também, né, como comentarista, acaba afastando tempo um pouquinho. fica mais difícil, mas tenho contato com o pessoal lá, mas assim, como você bem falou, terminou minha carreira, eu fui treinador nos Estados Unidos, voltei até como diretor técnico do Nova Iguaçu, depois fui
gerente de futebol no Flamengo, no Santos, auxiliar técnico do Jorginho no Vasco. Então você convive muito no meio, né? E você vê muitas histórias, né? Positivas e negativas também. Né? Jogadores que se depositam uma esperança tão grande e fica no meio do caminho por N motivos, né? Sim. E a gente pode falar, inclusive, disso também, porque o Zinho, quando parou, ele tem uma trajetória fantástica, né, no futebol. Zinho, ele começou no Nova Iguaçu, depois foi pro Flamengo, você teve no Grêmio, você teve em quais clubes? Não, assim, a minha história, assim, no Nova Iguaçu Futebol Clube eu nem joguei porque não existia, né? Você foi no final. A Nova Iguaçu é mais aquela coisa da pelada de rua e tudo, e tive a felicidade de um cara me ajudar, de me ver jogando e me iniciar ali no ICB, que era um clube, mas não era um clube, né? Era um timezinho de pelada de Nova Iguaçu. Sim. E essa trajetória que eu falei que chego no Flamengo. E aí construo toda a minha história na base do Flamengo. Aí me torno profissional no Flamengo, jogo durante 7 anos. Do Flamengo eu vou pro Palmeiras. Sou contratado naquela era Palmeiras Parmalat, muito vitoriosa. Indas e vindas no Palmeiras, porque eu saio do Palmeiras depois de 2 anos e 3 meses, vou pro Japão, pós-Copa do Mundo. Jogo no Japão durante 3 anos, volto para o Palmeiras. Jogo mais 2 anos e meio no Palmeiras e vou para o Grêmio. Fico 3 anos no Grêmio, volto para o Palmeiras. Fico mais quase 1 ano no Palmeiras e vou para o Cruzeiro. Jogo 1 ano no Cruzeiro, do Cruzeiro volto para o Flamengo. Praticamente encerro minha carreira no Flamengo ali, 2004, 2005. Aí vem o projeto de jogar no clube que eu sou sócio fundador e que é da minha terra. Ou seja, o filho volta para casa. Volto para Nova Iguaçu, jogo no clube que eu fundei. Sou campeão da 2ª divisão e esse time vai para a 1ª divisão. E aí vem um projeto de Miami. Legal. Por causa desse projeto no Nova Iguaçu, eu sou um sócio fundador que joguei, o time deu certo e a gente vai para a 1ª divisão. Eu sou convidado para esse projeto lá no Miami, que é de fundar um clube lá, o Miami FC. E aí eu jogo nesse clube durante 2 anos, depois me torno treinador do time por mais 2 anos, onde eu encerro essa participação de jogador, viro treinador, e aí começa uma nova trajetória. Esse não é o clube que o Ronaldo comprou não, né? É uma sequência desse clube, Entendi. porque esse clube é o Miami FC que é vendido e vira Strike for Lauderdale. Okay. Que o Ronaldo é um sócio mais com a imagem dele, né? Tem pessoas por trás. Claro. Que acaba que termina, né, esse clube. Ele fica em Fort Lauderdale. Onde tem aquele... início dele é em Miami mesmo. Em Miami sim. FC. Depois ele vai para uma outra sede que também é próxima, né? Fort Lauderdale ali. Do lado. Tudo na Flórida ali. Eu vou deixar o Zinho numa calça riada, mas é só pra ele falar no final. É só pra ele falar no final. É só uma sacaneada mesmo. Ele tá de verde. A gente tá a poucos dias da decisão da só Libertadores isso. da América. Só isso. Ele sabe o que vem por aí. Qual é a perguntinha que vem? Ele foi ídolo do Palmeiras. Ele foi ídolo do Flamengo. E depois a gente fala depois. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que, assim, você foi meu ídolo, né? Assim, a gente não se conhecia, não tinha intimidade, mas eu estudei no Monteiro Lobato na época ali também, então conheço o Malhado, e assim, a gente também teve há pouco tempo o Malhado, agora há pouco tempo. Aí depois peguei o Luizinho. Tu conheceu o Luizinho? Lateral esquerdo, morava no Jardim Tropical, foi pro Bangu, depois ele foi pro Flamengo. Sim. O Luizinho, cara, foi criado comigo, né, lá no Jardim Tropical, atrás da Rio Sampa ali e tal, a garagem da Evanil. E o Luizinho era muito interessante, que já é mais da minha idade, né? Ele era um menino gordinho, baixinho, gordinho. E aí, era bonzinho de bola, mas, cara, daqui a pouco soube que, pô, ele tava jogando no Bangu, foi ver um jogo dele jogando, pô, fazendo gol de falta, chutando, evoluiu, né? Porque a parte física vai embora. Então, assim, realmente Nova Iguaçu um celeiro de grandes Baixada atletas. Fluminense. E o Zinho, Anderson, ele era meu ídolo. Eu adorava ele rabiscar ali pela esquerda de 11. Ponta esquerda. Caraca. Mas daqui a pouco o cara vai pro meio de campo. E aí também depois tu vai responder a questão de enceradeira na Copa do Mundo. Rapaz, eu arrumei um problema com meu primo porque chamou ele de enceradeira, cara. Porra, nunca me esqueço. Atenção, Marquinhos. Olha aí, ó.
Eu arrumei um problema, porque eles é o enceradeiro. Não é enceradeira não, arrumei um problema. E aí, o Zinho depois ele vira aquele clássico meio campo, camisa 10, Grêmio, Sim, Cruzeiro, jogo de 10, né? Sim. Grêmio, Cruzeiro, Sim, 10, Palmeiras. capitão, irmão. Sim. E levando o time. 5 títulos brasileiros, né, irmão? Não é pra qualquer um. Aí, Marquinhos. Aí, Marquinhos. Enceradeira. Enceradeira, 5 29 títulos. Toma. 5 Brasileirão, 4 Copa do Brasil, 3 Carioca, 2 Brasileiros, Libertadores, Mercosul. Só isso. É melhor ser enceradeira assim. A enceradeira é pra dar brilho na casa. Exatamente, parabéns. Marquinhos, seu traíra de Nova Iguaçu. Nem parece que é de Nova Iguaçu, seu traíra. Boa. Mas essa como é que foi, Zinho, essa transição assim de ponta esquerda para pro meio campo? A evolução tática do futebol normal, né? Primeiro, quando eu subo para a categoria profissional, tinha nada mais, nada menos jogando como meio campo, Zico, 10. Uhum. Na frente jogava Bebeto e Renato Gaúcho, vários outros atacantes. Então, assim, eu tinha 19 anos para 20. Fisicamente muito voando, privilegiado, né? A aeróbica minha era muito boa, fazia a Lagoa Rodrigo Freitas em 27 minutos, né? 8 quilômetros, corria demais. E o time do Flamengo já tinha jogadores com uma idade mais avantajada, então assim, era normal ter uma mescla. E a molecada quem era? Eu, Ailton, Leonardo, né? Então a gente fazia aquele papel de formiguinha e de correr para todo mundo também. Uhum. Então, quando eu subo, o Lazzaroni já me utiliza como um ponta que sem a bola fecha o meio campo. Você está jogando com um Bebeto mais ali centralizado, um centroavante que se mexia muito, um Renato Gaúcho pela direita, ou o Bebeto caía ali na direita, junto com o Jorginho, que era um lateral, e eu e o Leonardo pelo lado esquerdo, né? Ofensivo, ponta esquerda de rabiscar, mas quando perdia a bola tinha que fechar o meio campo. Porque o Andrade era o primeiro volante que já não tinha o mesmo preparo físico e o Zico nunca foi de marcação. Então juntava ali eu, Ailton, protegendo ali o Andrade como um primeiro volante. Que time, hein? Pô, 87, né? 87, então assim, 87. eu tinha uma leitura tática muito boa, os treinadores me utilizavam muito para isso. E eu era um cara disciplinado, o que me pedia para fazer, eu fazia. Então eu não tinha vergonha assim, não, quero ser só o cara que faz o gol e tudo. Não tinha essa vaidade, eu queria contribuir para o time e jogar. E é claro que em certos momentos você se sacrificava para o time. Uhum. E eu fazendo essa função, virei esse cara muito coringa do time, né? Então normalmente o sistema de ponta esquerda, ponta direita foi sumindo, foi entrando naquela coisa do 4-4-2, e eu, por ter uma certa habilidade com a perna esquerda, você vai passando o tempo, você vai ficando mais maduro, eu tinha a característica de ser um meia também, de organizar jogo. Bacana. Né? Então o tempo vai passando, quando eu vou pro Palmeiras já jogo mais nesse sistema, a gente já jogava num 4-4-2 com o losango, né? Um meia mais na ponta, né? Que os espanhóis falam do enganche, 2 meias com um volante. Sim. Então fazia um balanço de marcação. Tática, né? Tática. Né? Muita gente não gosta muito de falar de tática, mas eu sempre fui um jogador muito tático. Inclusive na seleção, eu faço mais uma função tática, né? Pelo lado esquerdo, sem muita liberdade de movimentação. E às vezes não foi muito entendido por uma crítica, né? Os especialistas, os comentaristas. E assim, aí entra muita coisa também na Copa, mudou aquela coisa de abertura, de entrevistas. Isso vai incomodando, vocês sabem como é que é o meio. Né? Mas assim, hoje, depois de muito tempo, passa os jogos, a gente vê as equipes todas, todo mundo perde a bola, os pontas voltam para marcar, recua. Foi a evolução. Tem uma disciplina, a Seleção 94 contribuiu muito para isso, que só com a técnica não se ganhava. Tanto senão, é que o Brasil 82 era campeão. 24 anos sem ser campeão, grandes seleções e não ganhava, porque era superada pela tática da Itália, da Alemanha, principalmente, né? As seleções começaram a vencer. Disciplina tática violenta. Então você vê que o Brasil passa um tempo sem vencer. A Argentina ganhou com o Maradona, um cara diferenciado e uma equipe muito organizada taticamente para ganhar. Em 86. Sim. Em 90 já ganha uma Alemanha, né?
né? Em 82 ganha a Itália com disciplina tática. Então a gente está falando assim, vinha essa coisa e o Parreira e o Zagallo entendem isso. Como é que ganharam em 82? Como é que ganharam em 86? Como é que ganharam em 90? Pô, em 94 a gente tem que ter uma disciplina tática europeia, 4-4, 2 linhas de 4, bem forte, não levar gol. A gente tem técnica para resolver. Bebeto e Romário estão vivendo um grande momento, não vão passar em branco. Sim. Então é um conjunto para que às vezes um jogador sobressaia mais, e foi isso que a gente fez. E em 94, a gente caindo agora na Copa, né, nessa Copa dos Estados Unidos, que foi uma Copa que ninguém acreditava naquela seleção, né? Ninguém acreditava porque a seleção vinha com Parreira e ficava... Não é um futebol bonito, é um futebol que era muito retrancado e tiveram assim, vocês foram ganhando 1-0 Estados Unidos, aquela vitória em cima dos Estados Unidos, aquele chute santo do Branco, né, contra a Holanda, e Leonardo fazendo, enfim, jogando como Foi expulso, sempre, né, foi nesse expulso, jogo fazendo contra os aquilo Estados que ele fez. primeiro tempo. Pô, pois é. Queria até que você falasse um pouquinho, porque você sempre foi um jogador muito firme, mas muito... O Leonardo também. Ele perdeu a cabeça? Não, cara. Assim, situação do jogo, se você for ver o lance, relembrar o lance, né, Tabi Ramos, se não me engano, ele tá segurando o Leonardo, ele tá fazendo a falta no Leonardo. Ele vira... E o Leonardo vira pra, tipo, Se dar soltar, um soco. Não era o perfil do Leonardo, ele nunca fez isso, cara. Não, cara violento. Agora, o cara tava naquele momento, puxando ali com a cabeça meia baixa. Aí assim, foi expulso, foi suspenso, perdeu o resto da Copa. Foi muito triste, né? O Leonardo, um garoto maravilhoso. Ficou marcado por aquilo. Assim, depois ao longo a história mostra a conduta dele. Ele mesmo vai no hospital visitar o cara e tal. Sim, foi. Quando ganha, né, cara, uma infelicidade muito grande, mas assim, o Leonardo longe de ser violento. Mas aconteceu ali desse lance que ele, né, num ato ali de... Cara, a adrenalina é muito grande na hora do jogo, né, cara? Assim, o cara mais calmo que tá estressado, pode perder a cabeça. Por isso há muitos trabalhos, né, para que haja um controle emocional. Zinho, aquela preleção daquele dia com a Itália, o que você ainda não falou que você pode falar naquela última palavra do Parreira e do Zagallo? Cara, assim, a preleção ela é construída ao longo da Copa, né? É um torneio rápido, são 7 jogos. Então você vai construindo. Nosso time já estava junto desde a eliminatória, pelo menos uma base dele muito forte. A eliminatória já serviu como uma pressão muito grande, porque a gente perde pela primeira vez um jogo de eliminatória. O Brasil nunca tinha perdido. A gente perde para a Bolívia lá na altitude de 2-0. Pressão muito grande, empata com o Equador. Pressão para tirar o Parreira. O Parreira pensa nisso. O grupo se fecha na Granja Comaria e se fecha com o Parreira. E ali a gente começa a ganhar a Copa. Não, a gente vai sair daqui para ganhar a Copa. Eu vivi um drama nessa eliminatória, porque minha mãe morre. Né? Ela morreu no dia do jogo que a gente classifica para a Copa contra o Uruguai. E você estava sabendo disso? Ao longo da eliminatória, assim, aquela minha mãe que fez aquela profecia lá atrás, que diz que quer ver o filho jogar na seleção brasileira. Ela me viu jogar na seleção, né? Ela me viu, mas ela não estava, ela estava no meu coração, na minha mente, tenho certeza, né? Mas não estava aqui fisicamente, me vendo jogar na Copa do Mundo que eu me perco lá atrás. Então tem todo um contexto para minha história particular, essa Copa do Mundo, o drama familiar que eu vivi na eliminatória. Eu saio do jogo da eliminatória, que era diferente, são 2 meses que você está ali num grupo. Hoje a eliminatória ela é muito tempo, né? O Brasil 2 anos, né, classificado já para a Copa, mas assim, são pontos corridos, joga todo mundo contra todo mundo. Naquela época, 5 seleções no grupo, classifica uma para a Copa do Mundo. Então, assim, eu termino um jogo, é liberado, eu ia para Nossa Senhora de Fátima, para o hospital, para ficar ali, minha mãe internada. Tinha uma alta, vinha para casa, ficava em casa, passava mal, voltava. E eu ia para a seleção, jogava e tal. Então, você tem que separar isso, cara, sua mãe, né? Um problema sério de saúde.
O povão não sabe disso. Não sabe. Não tá aí. Vai lá, jogou mal, xinga, tira e enceradeira, né, Marquinhos? E tal, não sei o quê. Mas não sabe o que você tá vivendo. Não sabe, você é um ser humano igual a todo mundo. Tem problemas também. Mas você vai pro campo ali, a paixão do cara, o cara não quer saber não. Quer que você jogue, resolva e ganhe e acabou. Então, a nossa equipe se fechou muito. A nossa seleção ganhou a Copa do Mundo porque era muito unida. Agora, Era assim, muito forte nesse sentido. Então, assim, essa preleção da final, ela é construída lá atrás, quando o Parreira diz que vai sair, que vai embora, e o grupo se fecha com ele à noite, na madrugada, depois que a gente volta de uma derrota. Não. Vamos junto até o final, nós vamos classificar e vamos ser campeão. Antes desse jogo da Itália, muito tempo antes. Então, quando a gente chega na final, de tudo que a gente passou junto, cara, já tá na memória, já tá no automático, todo mundo, a função de cada um, o que tem que fazer, e essa seleção forte, sólida para ganhar a Copa do Mundo. Naquele pênalti, Tinha que ser daquele tinha que ser daquele jeito. Se o Taffarel defende, ele seria o herói do Tetra. Se o Romário faz o gol, ele seria o herói. Já se fala que o Romário ganhou a Copa sozinho. Os idiotas, né? Falam isso. Não tem nada a ver. Que um esporte coletivo ninguém ganha sozinho. Não. Tem destaques individuais. E o Romário foi o melhor jogador da Copa. Sim. Mas sozinho não se ganha. Claro que não. Né? Não ganhava, se eu não me sacrifico para Claro. voltar, para marcar, para ia ajudar, tomar gol. né? Se o Branco não entra, não faz aquele gol contra a Holanda, se o Jorginho não cruza aquela bola pro Romário fazer contra a Suécia, se o Bebeto não faz aquele gol contra os Estados Unidos, como é que um jogador ganha sozinho uma Copa? Não, claro que não. É impossível. Tem os destaques individuais que têm que ser valorizados. Claro. Então, assim, aquele pênalti do baixo para fora é para coroar e concretizar que foi a vitória da união, do grupo, da seleção do povo. Porque aquela seleção tá na memória de quem viveu aquela Copa do Mundo. Imagina, claro. Ah, não era um jogo bonito. Como não era um jogo bonito? Uma seleção que em 7 jogos foi a protagonista, não perdeu nenhum jogo, empatou o jogo contra a Suécia de 1-1, que já estava classificada, e a final que foi 0-0, que quem vê o jogo, chances e mais chances de gol surgiram. Uma seleção que tem o maior número de posse de bola da Copa, o maior número de passes certos da Copa, que sempre foi a protagonista e a que dominou os jogos. Teve alguns minutos de um jogo contra a Holanda, que a gente ganha 2-0, e eles se recuperam e faz um 2-2, fica um jogo tenso. Jogão aquilo ali. Mas, num geral, a nossa seleção sempre foi a que propôs o jogo na Copa. Sim. Quem viu os jogos... Ih, rapaz, aquilo que falavam lá atrás... É que foi uma mudança tática de seleções anteriores. Aquela seleção linda de 82, que eu era fã, e que eu chorei quando é desclassificada, que a gente, poxa, como é que pode não ganhar uma Copa? Não ganhou porque taticamente falhou num jogo que a Itália foi eficiente e ganhou. Entendeu? Então, assim, de vistosa, linda, maravilhosa, mas num jogo determinante, falhou. E pegou um cara, o Paulo Rossi, que tava num dia... Então, assim... Num dia que... Bonito é ganhar, bonito é ter uma disciplina, e se você ganha, você tem que ter estratégias que faz a bola chegar, gols bonitos saírem. Então, assim, tá na história, aquela seleção é a seleção do povo, é a seleção do Tetra. Mais do que o Penta. Assim, a seleção... Eu não gosto, Rogerinho, eu não gosto nem de comparar, que fica aquela coisa assim, cara, a seleção, a primeira campeã lá em 58, lindo, maravilhoso, 62, 70, 94, nós somos o país com o maior número de conquistas, nós temos que valorizar o nosso futebol, as nossas conquistas, os nossos heróis. Sim, sabe? todos eles. Cara, o país do futebol, o futebol é o esporte mais visto, mais praticado, é o futebol, é o maior esporte do planeta. Valorizo todos os esportes, mas o futebol é o que traz mais visualizações. É paixão, retorno empresa, para todo mundo. Né? E o nosso país é o que tem mais títulos. Se não me engano, são 98 campeões do mundo que o Brasil tem num país que é do futebol. E você está inserido nesse meio, sabe? Vivos são 68, 69.
Então a gente tem que valorizar os campeões do mundo. Se você vai em qualquer país aí a seleção da Alemanha, pega lá como é tratado os campeões do mundo lá. Como são respeitados, como são valorizados. Então vamos valorizar os nossos campeões. Eu vejo às vezes pessoas criticando o Pelé. Que isso, cara? O cara reverenciado no mundo todo. E aqui não tem o valor que deveria ter. Porque ele tem atitude fora do... Falando o Pelé, o atleta do século. Né? Então a seleção brasileira de 94, eu percebo isso, o povão, como gosta da seleção, como, cara, eu vivi essa época, como foi legal. Não, é isso que eu quis dizer, né? A questão entre o pentacampeonato e o tetracampeonato, como você fala, do povo, a seleção do povo, ela tem mais intimidade com o público. Uma coisa que hoje a seleção brasileira totalmente está afastada, né? Você vê, teve jogo da seleção, tu vê jogos da seleção brasileira aí, que as pessoas nem sabem quanto tempo. Eu não vi. Tem uns dias aí que teve Brasil e Colômbia, eu nem vi. Mas assim, o que acontece também, é o único país também que é uma desorganização incrível, né? Vai aqui a crítica à organização do nosso futebol, a própria CBF, que tem um produto seleção, que é o grande produto dela. Como é que pode ter uma rodada de Campeonato Brasileiro junto numa rodada decisiva? Sim. Rodada importantíssima. Cara, como a seleção tá meio que esfriada aí, assim, não tem também um futebol tão maravilhoso que empolga, os jogadores estão muito jogando no exterior, então o cara tem a paixão pelo time dele. O meu time vai jogar, tá numa reta final de decisão, o cara tá mais preocupado com o time dele. É verdade. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Passou da hora de data FIFA não ter campeonato, então aí é foco só na seleção, aí é diferente. Entendeu? E você acredita que sim, tem solução? Eu acho que uma das soluções é trazer de volta. Não, trazer de volta a seleção eu acho que assim, povo, organizar o Campeonato Brasileiro, que nas datas FIFA não tenha disputas, seja o foco só a seleção brasileira, até para que o treinador, se queira convocar jogadores que atuam no país, possa convocar sem desfalcar, sem atrapalhar e sem... Porque o cara hoje em dia convoca o cara do time dele, o cara, essa seleção tá prejudicando o meu time, o cara saiu. A torcida do Flamengo fala isso. Sim. Porque o Flamengo acabou perdendo muitos pontos porque vários jogadores fora. Então, assim, e hoje, como contrata jogadores de outras seleções sul-americanas, também fica de fora. Flamengo, Atlético, Palmeiras, Inter, Grêmio, estou falando qualquer time. Sim, claro. Uma das coisas que eu acho que é para ontem que tem que solucionar é isso. E outra coisa, fazer o Brasil jogar mais jogos aqui. Claro que eliminatório até joga, mas os jogos amistosos com grandes seleções, né? Trazer o público novamente. Né? Principalmente contra o europeu, né? Ficar fazendo amistoso. Mas assim, isso eu também tiro até um pouco do peso da CBF, porque os europeus também estão jogando as eliminatórias lá e criaram outras competições. E às vezes eles mesmo não querem jogar contra o Brasil. O cara tá jogando na Europa ali. O cara sai e vir aqui pro Brasil para fazer um jogo com o Brasil, para depois esses jogadores voltarem para a Europa para se apresentarem no clube. Essa logística, né? É a empresa. Mas é um negócio de futebol. Financeiramente. Sim, não é fácil. E a gente está falando. E a gente está falando do futebol masculino. A gente tem um futebol feminino forte aqui e um investimento zero, né, Zinho? Melhorou muito, né? Mas está muito aquém. Precisa continuar essa evolução. Mas hoje a gente já vê, né? A própria ESPN, né, que eu trabalho, transmitindo a Libertadores feminina agora. A Sport TV já fez isso. A Band faz também, a Band sempre faz. A seleção brasileira, um apoio maior da CBF para a estrutura, trazendo treinadora estrangeira, dando uma condição de treinamento, de estrutura profissional para as meninas. Os clubes agora também, com os campeonatos organizados aqui, tendo que ter o futebol feminino também no seu clube. Então, já melhorou, né? A gente já vê as meninas hoje vivendo do futebol, mas é claro que quanto mais apoio, quanto mais visibilidade, e o povão também, né? Abraçar isso, a galera. Parece que não abraça, né? Eu tava no Pan-Americano, onde elas foram campeãs, medalha de ouro aqui no Brasil, no Maracanã lotado. Lindo. Elas deram um show, Marta, acabando com o jogo.
Mas você vê que o brasileiro não abraça, não consegue ainda ter esse num contato. evento assim, assim, importante, né? Ou numa grande decisão, ou numa Copa do Mundo. Né? A gente diz de ser no dia a dia, né? Até para que possa ter investimento nas bases, porque como que se forma o jogador profissional, o masculino? Então as meninas também têm que ter essa estrutura. De base. Eu já vejo que estão investindo, fazendo mais isso, mas aquela garota, a menina, a criança que adora futebol e quer ser uma jogadora, né? Ela ter esse incentivo e essa formação também, como os meninos têm. Pois é. Falando em base, a gente não pode passar batido o que aconteceu lá no Ninho do Urubu, né? Essa situaçãozinho. Você sabe que eu trabalho em uma rádio e eu tava naquele dia, eu fico no centro de operações da prefeitura. E de lá a gente fica em contato direto com o helicóptero, né, da TV Globo, meu amigo Genilson Araújo, um abraço pra você. E ele estava sobrevoando e quando a gente recebeu aquela informação que muito fogo e tal... E a gente deslocou, eu falei pra ele, vá lá pra Vargem Grande, a gente fica se comunicando o tempo inteiro. Aí foi pra lá quando a gente se deparou com aquela situação por volta de 6 horas da manhã. Tinha o bombeiro estava acabando de chegar. Enfim, aquela tragédia, aquele cenário devastador. Queria que você falasse um pouquinho, porque você vivenciou isso, você passou por isso. Você não vivenciou, não tinha ainda, eu acredito que você tenha ficado na Gávea, não tinha essa estrutura toda. E aí? Como é que melhora isso? Não, né? Fiquei... Não, assim, tinha concentração, né? Para jogos, morar na concentração, não, porque eu lá de Nova Iguaçu eu ia para minha casa. Sim. E voltava como o Rogério. Como a gente falou aqui, a estrutura era outra também, né? Uhum. Hoje o Ninho do Urubu lá tem uma estrutura diferente para cuidar das crianças, que infelizmente, trágico, fiquei muito mal, porque eu voltei no meu tempo e me lembro de uma criança ali, como aquelas ali, com um sonho, né? Um sonho, né? Você tá jogando num clube que você, né? Pô, tô no Flamengo, ou outros clubes, né? Que a criança tá. É um grande sonho, aquilo que a gente falou aqui. Você estava em casa quando descobriu? Eu fui chamado às pressas também pra TV, né? Pra entrar ao vivo ali, falando. Eu me emocionei na época. Claro. Né? Porque trabalhei como gerente de futebol ali no Ninho do Urubu, né? E tinha contato ali com os garotos. Fui muito ali na base para dar uma palestra, para falar, para acompanhar, mesmo sendo gerente do profissional. E assim, a minha vida foi aquela dali também, né? Então, assim, muito triste, né? Assim, a gente vê até hoje aí briga, né, na justiça, de indenizações, mas são vidas que não vão voltar mais. A gente ora muito pelas famílias, né? Os pais, claro, né? Que isso é uma dor inestimável. Eu, assim, não sei nem como é que é, porque a gente, né? A gente que é pai, né? Claro. Imagina. Então, infelizmente, assim, aconteceu, daí providências serem tomadas, né? Os culpados serem punidos, amenizar de alguma forma a dor dessa família e também as providências para que isso não ocorra mais, né? Não pode. Ali os contêineres, né, que foram sem saída de emergência, enfim. Eu não sou o cara mais capacitado de falar que eu não estava ali, não vivi, não conheço também de negócio de construção e tudo. É a tristeza que fica, lamentar muito a perda dessas vidas, dessas crianças, né? Bruscamente interromper um sonho, um projeto. E a gente fala do Flamengo. Olha a estrutura do Flamengo. E como é que essas crianças... A dor que dá é que, assim, pelo menos a informação que tem é que dias para terem saído dali para ir para a estrutura mesmo. Que já estava construída. Rapaz, né? Essa que é a dor, né? Você perde uma pessoa, a dor é enorme, mas assim... O que podia ser resolvido. É aquele papo. E se não me engano, falaram que era uma época de folga ali, que poderiam ter ido embora para casa, uns resolveram ficar. Enfim. Enfim, agora não dá, né? É papo, é uma resenha mesmo para que a gente possa... assim, dá para perceber até que o Zinho ainda fica... emocionado, cara, claro que fica. Cara, a gente é pai. Pô, claro que sim. Não imagino passar uma Você deixa o seu filho ir para isso, você acha que tá ali protegido, seguro. Claro que sim.
Claro que sim. E quem não tem, o meu filho, daqui a pouco tá aí, o Caio tem 18 anos de idade e é da idade desses garotos, cara. Pô, né? Então é inestimável, é uma situação muito complicada e que sirva de exemplo. Isso a gente está voltando sempre nisso e eu acredito que o Zinho, como ídolo, né? Como ídolo rubro-negro, como ídolo do Brasil, ele está falando isso realmente para que os dirigentes possam ter essa ideia, essa concepção da responsabilidade de ter a vida de crianças dentro da sua... Eu estou falando isso do Flamengo. Né? Imagina o que não tem aí no Mesquita da Vida, esses clubes aí que também tem abrigos. Porque também tem, porque eles precisam. Não tem jeito, cara. Sim, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem piscina na tua casa? Piscina, cara. Pô, já tive piscina de tudo que é jeito, agora tem uma melhorzinha. É verdade. Conhece a Purrio? Eu compro lá, cara. Sério? Pô, a galera da Purrio, maravilhosa. Abraço cara. aí pra galera da Purrio, produtos sensacional. E outra, né, pô, às vezes faz uns tratamentos lá legal na água, rapaz. Vai lá, passa os negócios, fica brilhando. É isso mesmo. Purrio, então, assim, show de bola. É um dos nossos, né, parceiros aqui do que legal, Papo Reto. Que legal. Wagner, um abraço aí grande pra você. Muito Obrigado maneiro. por acreditar na gente, acreditar no projeto. E assim, a Purrio, ela tem um site de venda de produtos de piscina muito bacana, onde você pode comprar Isso seu aí. cloro, Eu toda hora tô lá. pastilhas. Esse produto você compra lá na Purrio, só acessar, tá ali o Instagram, pool.rio. E além disso, eles fazem projetos, né, de arquitetura para piscina. Você quer construir sua piscina dentro da sua casa de praia, sua casa de veraneio, é só fazer contato lá. Você sabe que tem um canal na National Geographic, Piscinas Fantásticas. Eu fico viajando. Eu também. Tu vê isso aí? Maneiro. Porra, é maneiríssimo. Mas quer ter uma piscina limpinha, bem tratada, Purrio, assim... É legal que eles são parceiros de vocês, mas eu compro lá mesmo e, cara... Legal. Barrilha, pastilha, cloro... Cara, todo equipamento. Tu mesmo que limpa, Zinho? Não, assim, eles quando eu compro, assim, pelo menos uma vez por mês, vai lá, faz um tratamento e eu tenho também a pessoa... Aquela cestinha pra pegar uma folha que agora, caiu. Agora, claro que, assim, durante a semana, né, eu já comprei lá a redinha, a vara lá. Vou lá, né? Dou aquela limpadinha, né? Claro. Aí já sei onde que aperta o botãozinho ali, me ensinaram tudo, apertei, botei pra bater, aí, entendeu? Show. Aí tá pronto, aí, filharada, vai. Vambora. Isso é até uma terapia na piscina. Você cara, Não, é gostoso. É gostoso. Eu viajei agora, né, com a família para Real do Cabo, pô... Eu falei assim, vocês vão entrar, pera um pouquinho, deixa eu me distrair aqui um pouquinho. Isso. Aí ficava vai com lá, o pulsazinho, pegando uma folhinha. Acorda mais cedo um pouquinho, vai lá dar uma limpadinha, enquanto a galera tá lá, já faz o churrasquinho, folguinha de sábado é minha folga, então, porra. Então, Purrio, obrigado aí pelo apoio. Enfim, show. Valeu, sim, querido. deixa eu te falar uma coisa. E essa... Primeiro, até agradecer, né, os canais Disney, Fox, ESPN aí por te liberar para estar aqui com a gente sabe o quanto é difícil. Muito difícil. Que é de outro canal de comunicação, tá podendo bater um papo reto aqui com a gente. papo Então, assim, reto. obrigado, galera dos canais Disney. Mas essa transição, o que você tá achando? Você hoje, assim, algumas pessoas falam comigo assim, caraca, eu adoro o comentário do Zinho. Que deve bom, ser que um papo bom. reto ali, né, mano? Que bom. Fala aí, como é que tá sendo cara, essa assim, nova... isso começou lá atrás, engraçado, né? Porque em 2005, ninguém nem lembra muito disso. Na época, a Record, né? Rio, ela que fazia o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, junto com a Globo, né? E quando eu parei de jogar no Flamengo, que eu encerrei a minha carreira em 2005, que eu fui até pro projeto lá do Nova Iguaçu, que o Nova Iguaçu era meu clube, né, que eu ajudei a fundar, então era um projeto mais na Baixada, né, não tinha coisa financeira assim. Então eu fui convidado pela Record para ser comentarista do Campeonato Brasileiro, e aí como os jogos da segunda divisão do Rio de Janeiro eram no sábado, e eu trabalhava quarta e domingo só, como comentarista. Então eu iniciei ali, aprendendo devagarzinho, né? Apoio, ajuda de todo mundo. Só que eu fiquei ali o 2005 e um pouco 2006, e eu interrompi porque eu fui para os Estados Unidos, convidado, né, pela Trafic para jogar e depois ser treinador de uma MFC.
E aí eu fui com a minha família para um projeto de vida também, de Claro. família, minhas filhas estudarem, aprender inglês. Foi um projeto pós-jogador, mas ainda no meio, né? E eu interrompi isso. E quando eu voltei em 2010, vim para o Nova Iguaçu, diretor técnico, fiquei ali, 2011. Aí em 2012, a Fox vem para o Brasil. E o presidente, né, da Fox no Brasil, o Edu Zebini, foi quem eu conheci na Record e trabalhei com ele lá. Pô, caramba. Olha como é que é a vida, né? Passaram-se tantos anos, Barato. ele vai e me faz um convite. Pô, como é que você tá aí? Tudo. Eu falei, tô aqui nos Estados Unidos, mas já tô voltando pro Brasil. Isso ele já com o projeto. Aí em 2012, quando começa o projeto, Ele vem que pro era meu ali no Cosme Velho, que Sim, iniciou. no Cosme Velho, Rua das Laranjeiras. Aí ele me chama e eu vou para esse início da Fox no Brasil. Fico só 3 meses, porque aí veio o convite do Flamengo, aquela coisa da minha relação com o Flamengo, Claro. né? Da minha raiz, né? De conhecer todo mundo que estava ali no Flamengo na época, Walter Joaquim, o filho do Coutinho, né? Como vice de futebol, o Coutinho, o Michel Levi, muita galera da minha época, e a Patrícia, que foi uma atleta do Flamengo na natação, me convida para entrar ali um momento difícil do Flamengo. Tinha saído de todas as competições, ia começar o Campeonato Brasileiro, não tinha diretor de futebol, não tinha gerente, era vice-presidente, treinador, então cheguei ali para apagar o incêndio, eu resolvi ir. Então interrompi de novo essa coisa do comentarista. Nesse meio tempo, que a gente já contou aqui a minha trajetória, saio do Flamengo, vou para o Santos, gerente de futebol do Santos, volto, Vasco, auxiliar técnico. Então, nessa vida toda, quando eu saio do Vasco em 2016... o Edu Zebini me convida de novo, em 2017, para o projeto Copa do Mundo Rússia 2018, como comentarista. Eu ainda vou para o projeto, mas ainda com a mente de treinador. Falo com ele, se vir um convite legal para mim, para o Jorginho, eu vou continuar. Só que nesse meio termo vem um problema de saúde do meu pai, do seu Crisan. E aí eu não acompanho mais o Jorginho, prefiro ficar no Rio de Janeiro para ficar perto do meu pai e ajudar. Também, né, além de ajudar, tá perto do meu pai, a gente descobre, né, um câncer na garganta, e aí começa os tratamentos, e eu ali, a TV me proporcionou de eu trabalhar, mas tá muito perto da minha casa, da minha família. Se fosse como treinador, talvez Não você... dá, você vai para lá, vem para cá, vai mandado embora, e daqui a pouco vai para outro clube, enfim. E eu agradeço muito, né, a Fox, ao Edu Zebini, né, pela oportunidade. E aí, assim, sabe que aí eu fiquei com foco mesmo de comentarista e vou me aperfeiçoar, vou estudar, vou aprender, ajuda da equipe toda, dos companheiros todos, né? Você citou muito o João Guilherme. Porra, meu amigo, meu irmão. E outros. Eu acho que é o lanche chegando, hein? Opa! Eu acho que é o lanche chegando. Barriguinha já tá mexendo. Aí. Eu acho que é o lanche chegando. Enfim, aí, Rogerinho, eu invisto nessa carreira, gosto, vou errando, vou aprendendo, vou melhorando, essa coisa do time, né? TV, né? Tem tempo para tudo, comentário, tal, principalmente jogo, programa, você ainda até debate mais. E hoje, assim, eu não me vejo até nesse momento, falar para você, se eu receber um convite de um clube, cara, tinha que ser um projeto muito sólido, concreto, para mim pensar voltar para o campo. Apesar que é a minha raiz. Mas, assim, eu estou muito feliz, né, fazendo o trabalho, agora nessa fusão Fox e ESPN, a Disney, né, adquirindo. Poxa, eu continuei, renovei meu contrato. Legal. Estou muito feliz. Infelizmente, a pandemia, né, muita coisa ruim aconteceu, muitas vidas se foram, perdi muita gente, amigos, pessoas próximas, mas a tecnologia, né, proporcionou essa coisa de você fazer muita coisa de casa. Então, a gente estava até conversando, né, sobre a estrutura montada na minha casa. Então eu faço alguns programas ao vivo lá em São Paulo, faço muita coisa de casa e estou muito feliz. É bom você estar feliz no que você está fazendo. É verdade. O meio
também me adaptei. É claro que é aquela coisa, é comentário. Às vezes você erra, às vezes você acerta. Claro. Às vezes você fala uma coisa contra um time, um torcedor não gosta. É paixão, é emoção. Você tem que saber conviver com isso. Hoje as mídias sociais, muito ativas, é muito fácil. Rapidamente você fala um negócio, o cara grava. Ó, tu falou que ia perder. Se der mole, eles vão te cancelar. Chupazinho, não sei o que. E um tempo aí o Zinho teve problema, cara. Faz parte. Agora, esse problema é fake news. Aí é sacanagem. Aí te tira do sério. Eu vi que você Não, ficou porque muito revoltado. Tipo assim, agora no jogo do Isso Atlético. foi sacanagem. Qual o resultado você acha que vai ser? Eu sou um comentarista. Eu achei que o Atlético estava desfalcado. Problemas. Jogadores na seleção. O Corinthians arrumadinho. Eu falei, para o campeonato, o momento de ainda ter uma possibilidade de algum time alcançar o Atlético é esse. Pode ser que tenha uma surpresa. Vou arriscar 1-0. Claro que o Atlético é melhor. O Atlético vive um momento melhor. O Atlético, para mim, é o campeão brasileiro. Se não ganhar esse campeonato, vai ser uma das maiores surpresas da história do futebol. Pelo que está jogando, pelo time que tem, pela sequência que tem pela frente, pela dificuldade dos outros times, pelo Flamengo e Palmeiras estar envolvido na Libertadores, pelo Flamengo estar jogando muito desfalcado há muito tempo, e o Palmeiras está muito bem, voando agora. Mas são 10 pontos de diferença. É muito difícil em 8 jogos, tem que acontecer, cara. Enfim, em cima disso tudo, você como comentarista, dá uma arriscada e até dá uma atiçada, né? Claro, Pra coisa mexer. Claro. Cara, alguns torcedores até, seu Bahia, seu clubista, seu não sei o quê. Aí você tá torcendo contra. Não é um comentário. Você tem que conviver com isso, saber, né? Você tá exposto. Agora, o que fizeram comigo com a torcida do Flamengo, aí foi sacanagem. Porque o cara printou a minha foto, botou uma logozinho da ESPN e escreveu uma coisa que não aconteceu. Eu nunca falei aquilo. É só pegar todos os vídeos, tá aí gravado. Zinho diz que gostaria que o Barcelona passasse, e no caso ele ia jogar contra o... Opa, chegou aí, ó. Olha aí, ó. Vaspão. Beleza, Vaspão, obrigado, Vaspão. Olha aí, ó. Vou provar, vou dar Opa, nota, hein? Vou dar nota. Vaspão, assim, Isso se quiser é um pode... bolinho. Meu Deus do céu. Vaspão também tem aqui na Taquara, né? Caraca. Na Taquara, Bota olha aí aí, que eu ó. vou levar pra casa. Olha aí, ó. Mas também é oriundo da Baixada Fluminense. Também, exatamente. Baixada é a São Baixada. João de Meriti. É a Baixada Fluminense espetacular. Que isso, gente. Zinho, Então mas foi tem- isso. Foi essa fake news que fizeram, né? Muito triste isso, porque muita gente acreditou. As mídias sociais, o cara nem conta, nem respira. Saiu, ele já é uma verdade, vira uma verdade. E começou um xingamento. A pessoa, Zinho, vê isso aí. Eu falei, que isso, cara? Aí eu tive que gravar um vídeo e buscar juridicamente... você processou? Mas o cara Se escondeu. é tão vagabundo que, assim, ele cria a página dele lá, não bota o nome dele, não é ele, e rapidamente ele tirou a postagem e apagou. É um covarde. Aí, Falamos juntos. Quem me xingou, não vai lá depois pra pedir desculpa. Não. Pô, Zinho, vi que o cara é maior vagabundo, ó, ele até tirou. Vacilo. E o cara mesmo fala assim, pô, eu fiz isso, nem achei que ia dar essa repercussão, mas deu, Babaca. sabe? E outra, cara, trouxa. eu fui pro jogo, teve gente que ainda, pô, mas tu... Cara, aí também quem acreditou nisso, que se dane Se também. dane, né? é. Pô, não me conhece, não sabe da minha história, não sabe da minha índole. Se eu falar, eu falei. Claro, Se eu chegar lá, não, eu falei, ó, o resultado é esse, ó, a minha opinião foi essa. claro. Agora, mentira é sacanagem. É, Sim, sacanagem. Já conheço há algum tempo, ele é sujeito homem pra assumir tudo que fala. Mas... Agora, a internet, você precisa realmente ter um cuidado muito grande com o que você Cara, a fala. gente tá vivendo uma época também E foda, né, cara? eu falo sempre também assim, não replica o que você não tem certeza. Pô, falo O sempre problema é isso, esse. brother. Eu falo O sempre cara, isso. pra também ganhar like e tudo, É. ele já pinta aquele negócio, já lacrar. bota na parede. E o cara perde tempo também com isso, brother. O Palhaçada. cara quer lacrar, O cara entendeu? perde Então, tempo com isso tá por também. fora, Aí tá fora. por fora. Inclusive, falando dessa área aí também, aí vamos pro lado também de torcida. Queria que tu falasse um pouquinho, que você passou muito tempo no Vasco. Você
e o seu parceiro, Jorginho, foram ídolos no Flamengo. Teve problema lá no Vasco? Rolou alguma treta? Quando tu chegou? Pô, vocês são rubro-negros, pô. Chegando aqui em São Januário, brother. Ele jogou no Vasco, Jorginho, também. Jogou. Jogou. Então, já era treinador há mais tempo. Comigo, sim. Sim. Minha história toda no Flamengo. Minha raiz toda no Flamengo. A identificação toda no Flamengo. A rivalidade grande, Flamengo e Vasco. Foi Euricão? Não, assim, no início, não foi nem o Eurico. Quem tinha vetado foi o vice de futebol, na época, que era o Zé Luiz. E o Paulo Angione, que era o gerente de futebol, né? Que acho que... Não é que vetou, é que tinha aquela mãozinha, uma ruga aí, eu melhor não. entendo. Claro. Só que, por incrível que pareça, né? Eu trabalhava na ESPN no canal, no Resenha, eu não era funcionário da ESPN, eu só trabalhava nesse programa. Correto. E eu falei, Jorginho, cara, não esquenta não, vai lá, cara. Pô, claro. Obrigado, hein? Suquinho top aqui, da Vaspão. Vai lá, Jorginho. Cara, sua profissão, segue, eu tô aqui fazendo um programa, tô tranquilo. Mas na frente, se acontecer alguma coisa, a gente vai trabalhar junto nessa função, treinador auxiliar. Porra, eu imagino como é que deve ter sido. E o Jorginho foi pra reunião. E ele disse que na reunião teve um momento que ficou só ele e o Eurico. E o Eurico falou assim, tá bom, é só comissão técnica. Quem é o seu auxiliar? Meu auxiliar, não vou poder trazer, né? Porque o pessoal falou que pela identificação que ele tem no Flamengo. Ô, Eurico, como assim? Ele bancou, é? Quem é o teu auxiliar? Não, é o Zinho, ele. Você confia? É o cara que vai te ajudar? Pode trazer. Não tem esse negócio, não. Ele já jogou no Palmeiras, já jogou no Grêmio, já jogou no Cruzeiro, já foi campeão aqui, campeão ali. Pô, eu sei da índole dele, da imagem. Olha, cara, o Eurico Miranda, que é polêmico e tudo, teve a visão, tipo assim, cara, ele chegou aqui, trabalhou, honrou a camisa do Vasco, fez corretamente, não tem problema nenhum. Pode trazer. Sensacional. Foi quando eu desembarco em São Paulo, olho pro meu telefone, mensagem, Jorginho, não vai pro programa, não sei o quê. O Eurico falou que pode você vir e tudo. Aí eu ligo pro Palomino, que tava na ESPN, Palomino, cara, aconteceu, ele, vem aqui, faz só o programa. Cara, se eu fizer o programa, eu vou ser demitido sem ir. Porque eu não posso falar antes da coletiva do Vasco, que é no dia seguinte. Eu cheguei, eu tava já dentro do táxi, voltei pro aeroporto, comprei uma passagem do meu bolso e voltei pro Rio. E a ESPN deu? Não, eu não furou? Contrato. Não tinha. Não, furou. Falou. Okay. Brincaram, na minha cadeira era o Sorinho com RR. RR, né, que infelizmente perdeu nessa pandemia. Sim. Botaram a minha camisa no banco. Fizeram uma brincadeira lá legal e tal. E assim começou a minha trajetória no Vasco. Fui lá, trabalhei, honrei as cores do Vasco. Sim. Sofri no início, porque tinha uma desconfiança. Claro. O cara olhava assim, me olhava assim, cara, Flamengo, né? Mas me viu a minha atitude profissional, a minha seriedade. Eu até jogando contra o Flamengo e querendo ganhar, porque é a minha profissão. Claro. Isso me causou um problema com a torcida do Flamengo. Muita gente me xingou, me chamou de traíra. Foi. Mas é a paixão do torcedor. A paixão do torcedor. Eu entendo, cara. Eu entendo isso. Eu só não entendo, tipo assim, depois de um tempo, ver que assim, você estava ali cumprindo a sua função profissional. Você é um trabalhador. Isso aí. Tá bom, você torce pra qual time? Tu é Flamengo? Eu sou rubro-negro. Se o Vasco te chamar pra tu trabalhar lá pagando o salário bonitinho, tu não vai trabalhar? Vou, claro que vou. Cara, eu sou profissional, sabe? cara. É profissional. Exatamente. Hoje, se jogar Flamengo e Vasco, eu não estou trabalhando, que eu tenho que ser imparcial, eu tô na minha casa, eu vou torcer pro Flamengo. Aí eu estou na minha casa, eu torço pra quem eu quiser, eu sou torcedor nessa hora. Claro. Agora eu estou lá na TV, eu vou ficar torcendo pro Flamengo contra o Vasco? Não, eu vou falar o que eu assisti. Claro, você é profissional. Se o Flamengo jogar melhor, eu vou falar. Se o Vasco... É a minha opinião. Sei que isso gera polêmica porque o cara analisa como a paixão do time dele. É verdade. Zinho, Vaspão, olha que trouxe pra gente aqui esses quitutes. Vaspão, valeu, Vaspão. Esse é de quê, parceiro? Olha aí. Queijo Minas com orégano. Vaspão São João, tá aqui o tudo, telefone, hein? galera, ó, Toma da aqui, Vaspão. Confeitaria top que tem onde? Tem lá na Baixada também. Tem São João de Meriti. Tem São João de aqui Meriti, na tem na Taquara. É. Obrigado, Vaspão.
Acho que tem no Recreio também ainda. Tem. No Recreio. Ó, é só entrar ali no, Tem no Recreio, tem no Recreio. Instagram. Dá no pra acabar a Instagram. entrevista aí pra gente... Não, Vai vamos- comer, Vamos comer que depois tem trabalho depois, né? Sair daqui tem trabalho. Valeu, Vaspão, obrigado aí. O Zinho tá agradecendo também, todo mundo, Aproveitar valeu. o momento aqui de lanche, eu queria falar da Grand Prime. Opa, Grand Prime, mais um parceiro nosso, tá? um parceirão. Fala aí. A Grand Prime... Fala aí. Grand Prime. A Grand Prime é o Tô na seguinte... Vaspão aqui, meu irmão. A Grand Prime Esse é o aqui é de seguinte... quem? Empresa de proteção veicular. Top. Meus carros estão... Meus carros, você não tem 2 carros. Cara. Meu carro, Você o tem carro da minha 5, né? esposa... Você tem 5. O meu carro e o carro da minha esposa são protegidos pela Grand Prime. E a Grand Prime, até vou olhar aqui no celular, tá fazendo o seguinte, Zinho. Olha que maneiro. Fala aí. Eles estão pegando, pra quem fizer uma adesão, falar lá que assistiu no Papo Reto, ligar, tem 30% de desconto. 30%, Bran? 30% de Caraca, desconto. bastante, hein? 30% de desconto. Se liga. Tá? É só falar que... Só falar que viu no podcast Papo Reto, com o Zinho e tal. E mais que essas pessoas que fizerem a adesão falando que viu aqui o Papo Reto, O que tem? Tem mais? vai ganhar a camisa da Seleção Brasileira. Para Não. tudo. Autografado pelo Tetra! E nem sabia. Aí não. Vai o Quero uma proteção. Tem que botar proteção no carrinho lá, né? Então, assim, a Grand Prime mais uma parceira nossa, Renato, Rogério, Carlos, Beijo no coração pra vocês. Nelson. Os caras a são galera- gente boa Galera demais, top, cara. assim, eu super indico, né? Gente boa demais. Breve vai ser um parceiro do Zinho. Ô, Opa! Benção. Ô, Benção. Ô, Benção. Ô, Grand Prime. Eu aceito. E, assim, proteção Recebo, completa. recebo, Grand Prime. Proteção completa mesmo dos caras, assim, botar Legal. contra roubo, furto, Legal. Isso aí é... colisão. Não, mas é brincadeira, Dano mas isso aí é natural. muito importante. Não, Fundamental. No mundo que a gente está vivendo hoje. Fundamental. No Então, Rio de Janeiro não dá pra andar sem proteção veicular, entendeu? Não, E o preço bom, né, cara? E também o reboque, se tiver Reboque, precisando, assistência- chaveiro, assistência. cara, Não, demais, não é só demais. não. Demais. 24 horas. Aí Não é muito só legal. não, não é só não. É Muito legal roubo mesmo. não. É Não. todo Zinho, assistência, serviço, todo um serviço que tem por trás. Zinho, agora fala pra mim, como é que foi assim, a gente já tocou nesse assunto, mas jogar com Zico? Assim, Zicozinho. O João Guilherme que gosta, né? Essa tabelinha. Falar tá na nisso, deixa eu página. falar aqui uma coisa, ó. Estamos falando do João Guilherme, tá convocado, Johnny. Johnny tá convocado para estar aqui no Papo Reto. Atenção, hein? Senão eu pego teu filho lá no colégio. Tá? Já manda o recado pra ele. Tá dado o papo é reto. Tá convocado aqui para estar no nosso Vem Papo pra cá Reto. que vai ser o Beijo. deboche. Esse é parceiro, é parceiro. Beijo, Vai ser um deboche, esse é parceiro, esse é irmão. Trabalhou comigo na Manchete. Cara, gente jogar boa. com o ídolo, né? O Zico, né? É. Eu, quando cheguei no Flamengo com 11 anos, foi o primeiro jogador que eu pedi um autógrafo na minha vida. Aí a base toda ali olhando, vendo, né? Servindo como modelo, como exemplo. Aí depois subir pro profissional, jogar lá, treinar, né? Todos os dias, ver o comprometimento, ver como é que é a carreira de um jogador, a conduta de um ídolo, um cara que ganhou tudo, mas era disciplinado, dedicado à profissão, responsável. Jogar ao lado, dividir, né? Concentração, voos, títulos, vitórias, conquistas, derrotas. Dá um aprendizado, um orgulho muito grande, né? Campeão carioca em 86, campeão brasileiro em 87. Participei das despedidas dele, né? Do jogo, fui, eu o tava no último Maracanã. jogo oficial dele foi lá em Juiz de Fora. Juiz de contra o Fora, contra o Fluminense. 5x0, ele fez um gol 5x0. de falta. É. Depois aquele jogo, o Flamengo das gerações, né? Que o Zico jogou contra o Tu resto tava do nesse mundo. jogo, não? Esse eu tava. Caramba. Esse que eu tava Porque jogou no a Maracanã. geração anterior, de 81, né? Teve o primeiro tempo, o É. segundo tempo foi o time atual que ele jogava, que é a gente. Estádio lotado, Contra o resto do pessoal em mundo, cima lindo, de maravilhoso. árvore. Impressionante. E assim, ser amigo até hoje, né? Então é uma honra muito grande. É. Agora, você falou, foi campeão brasileiro em 87, tem essa história aí, né? Mas campeão brasileiro, ponto final. Que história? A história é que os outros falam. Ok. O nordestino Ok. vai falar. Mas o seguinte, aquele jogo ali me marcou o seguinte, tem duas cenas muito legal, que o time era timaço. Pô, Timaço. que isso? Timaço. E aí eu lembro que no jogo da final, né,
na Flamengo e Inter. Pô, uma cena que parece a câmera assim na televisão, na estação de São Cristóvão, abre o trem. Meu irmão, aquilo ali não existe mais hoje. Um mar de gente. Mais de gente. E afinal, fomos campeão ali, né? Sou Flamengo. Nós. Só que aquele jogo ali, como eu tenho pra mim, tá? O jogo de 94, pra mim, o principal jogo, acho que eu já falei isso pra você, foi o jogo contra os Estados Unidos. O jogo do Leonardo, que a gente falou aqui, né? Que foi expulso. Mas era emblemático porque era 4 de julho, né, irmão? Dia da independência dos caras. E tinha todo o contexto, aquele calor infernal lá dos Estados Unidos, né? Mas na Copa União, o campeonato de 87, o jogo contra o Atlético Mineiro. Meu irmão, pra mim, o jogo... foi um campeão Libertadores e tal, mas aquele jogo, pra mim, não sai da minha cabeça. Porque o Atlético tinha um timaço, né, Zinho? Timaço. Era o favorito. Por mais que, né, o Flamengo tinha os craques ali, mas o Atlético tava redondo, tinha um timaço. Sérgio Araújo, né? Jogava muito. Luizinho. Os caras mandando. A gente ganha o jogo, não é? No Maracanã. Ganha os dois, né? Os dois. Não, mas ganhou aqui, 1-0, 3-2 lá. E os caras, eles fizeram 2-0, né? Não. Não, sequência Flamengo, não, o Flamengo saiu na frente e É. eles empataram e partir daí teve aquela arrancada do Renato Gaúcho. E a comemoração indo lá no banco do Tele Santana. Sim. Como é que foi esse jogo pra você? Espetacular, assim. É uma decisão antecipada também. Uhum. Apesar que semifinal, né? É uma decisão, esse mata-mata. Campeonato maravilhoso, né? Grandes times. Se pegar a escalação dos times, né? Porque foi o módulo verde e o módulo amarelo. Uhum. Se pegar as escalações, principalmente do nosso módulo, né? Vasco, São Paulo. Pô. Cara, Era time só São timaço. Paulo careca. Não. Pita, Que isso. Nelsinho, né, Silas. Timaço, Bernardo. Aí você pega o Vasco, né? Romário, Giovani, Bismarck, Mazinho. Cara, brincadeira os times, né? Só timaço. Só craque. Né? Jogadores demoravam para sair do Brasil, não saía tanta gente tão novinho. Então, assim, esse jogo contra o Atlético, marcante, né? Ganha de 1-0 aqui, vai com a vantagem para lá, mas o Mineirão abarrotado. Pois é. Lotado também. Cara, era a época que o Maracanã, 100 mil pessoas. 100 mil pessoas, fácil. Cara, então... E eu um garoto, né? 20 aninhos, cara. Surreal. Vivendo tudo pressão, cobrança. E assim, aí é aquela coisa, né? E detalhe, né? Era o Carlinhos? Carlinhos. O cara que te pegou lá na base. Pois Foi campeão brasileiro com você. Quem me lança no profissional é o Lazzaroni. Uhum. Antes teve o João Beck, me puxava, o Zagallo, mas jogar o primeiro jogo foi o Lazzaroni, que me deu a primeira oportunidade de jogar no profissional. E quem me efetiva de titular é o Carlinhos, né? Que ele assume no lugar do Antônio Lopes, porque o primeiro jogo do campeonato no Maracanã a gente perde 2-0 pro São Paulo. 2 gols do Miller, o Antônio Lopes tinha barrado o Edinho, o Leandro, a gente estava sem lateral esquerdo, o Aldair jogou improvisado de lateral esquerdo, foi muito vaiado pelo Maracanã, que a jogada foi tudo em cima dele. Aí o Antônio Lopes cai, é mandado embora, o Carlinhos assume o segundo jogo contra o Vasco no Maracanã. E ele bota eu, Ailton e Leonardo no time. Os 3 moleques. E começa a montar esse time, organizar esse time da Copa União. Que era Zé Carlos, falecido Zé Carlos, Jorginho, Leandro, jogando de zagueiro, Edinho e Leonardo. Andrade, Ailton e Zico. Renato, Gaúcho, Bebeto e Zinho. Massa. E aí a gente começa ali, vai. Todos jogavam difícil, feios. Sensacional. E o Carlinhos, o treinador. Pô, muito legal essa história do Carlinhos. E o Carlinhos, que tem uma história também linda com o Zico, né? Porque o Carlinhos, quando para de jogar, ele dá a chuteira para o Zico. Pois é, tem essa aí. Sensacional, eu já ouvi essa Que história. era um baita. Nesse time só faltava clássico. o Júnior, né? O Júnior, quando volta da Itália, ainda joga com o Zico e eu jogo com ele
né, ainda pelo Flamengo, antes do Zico ir embora, né, encerrar a carreira aqui e ir para o Japão. A gente já jogou ali um pouquinho, consegui jogar com os dois. Joguei com Sócrates no Flamengo. Caraca, mesmo. Sócrates e Zico. Tá ruim? Não tá ruim? Meu Deus do céu, meio de Que campo, isso, meio hein? de campo. E Andrade? Era Andrade? Era. Andrade? Grande Adílio. Não, Adílio também tava. Adílio, Tava pô, ali, saiu claro. emprestado depois. Você tá falando do Flamengo, vamos falar agora de uma notícia que tá girando por aí, relacionada ao Vasco. Que negócio é esse que o Salgado te convidou, você e o Jorginho, pra voltarem agora pro Vasco? Eu tô sabendo por você. Não tá sabendo, não? Não. Ok. Daqui a pouco eu te mostro. E vamos colocar essa informação aí no telão. Mesmo? Saiu nas redes sociais. Eu vi que um cara brincou comigo aí. Já te ligaram? Eu pensei que ele tava brincando, porque é o cara que trabalhou... Primeira mão. Pois é. Porque ele trabalhou... Na época que eu trabalhei Obrigado, no produção. Vasco com o Jorginho, ele era o assessor de imprensa lá. E aí ele me mandou uma mensagem, mas eu achei que era brincadeira. Aí eu falei até assim, me deixa quietinho aqui na TV. Aí ele, mas eu gostaria muito. Assim, acho que é coisa de amigo. Claro, claro. Fizemos parceria legal, né? Mas agora que saiu aí nas mídias, eu não tava sabendo, não. Te mostro já. Né, produção? É o papo reto com você. Aqui é assim, ó. Chegou, a gente não solta não. Vai, ó. Não tem curva, é reto. Deixa eu aproveitar aqui e fazer mais um jabazinho. Vai, vambora. Produção, cadê o suquinho? Cadê o suco, pegar produção? Vaspão, Ó. esse bolo vai pra Nova Iguaçu, hein, Vaspão? Vou tomar, mas vinho agora não, tem que ser à noite. Não, aqui, mas eu quero falar do vinho Palmares. Que o Zinho também conhece, né? Aqui, vinho tinto. Tem as garrafas de vidro tradicionais, né? E olha só que legal, cara, isso aqui, pra você presentear num casamento, Maneiro. né? Gosto muito dessas assim, Muito pequenininhas. legal, Isso assim. é maneiro. E o vinho abençoado? Esse aí você conhece, Já ouvi garoto. dizer que isso aqui- Jantei ontem, até postei. É. Jantei em casinha depois do trabalho da ESPN FC, segunda a sexta, 18 horas, lá na ESPN. Eu, João Guilherme, Mauro Naves, Oswaldo Pascoal. Só fera. Aí eu, em casinha, chuvinha, eu falei, vou abrir o meu suquinho de uva integral da Palmares. Aí, ó, espetacular. Suquinho de uva, Um vinho, bom demais. o suco, esse vinho suave aqui. eu não bebo. Mas eu vou te Então, presentear. por favor, por Vou te gentileza. presentear o vinho, Por gentileza. O Eu e Dona Débora vamos Zinho. beber. no clima. Vizinho. Mas o suco eu não deixo passar. O suco eu não deixo passar Show. e apresentei, né? Obrigado, Palmares. O suco e o vinho pro Zinho. O Zinho realmente É, degusta ali. Show. é verdade. É muito bom o suco. Arthur, um abração, obrigado aí também. Valeu, por tá- Arthur. Valeu, Arthur. por tá- Obrigado. Tamo hein? junto, Obrigado, irmão. parceiro. Tem nome de craque, hein? É. Mas aí depois a gente toma aqui que estamos degustando a Vaspão. Deixa eu botar aqui. Bota aí, coloca Tá aí. chegando a hora de tu não ficar em cima do muro, irmão. É. Exatamente. Estamos Posso abrir chegando. esse suco aqui? Ó, deixa eu lavar o... Não, tô brincando. Não quer não? Não, precisa não. Você vai pra levar mim ficar ele. calmo, tranquilo. Você vai Tomar um levar suquinho, ele. né? Tomar Leva um ele. suquinho. Tá? Tá, produção? Zinho, Ih, rapaz. Aumenta aí. aumenta aí. Mas é no Instagram, né? Sim. Vascaíno sonhador. Vascaíno sonhador. Mas olha lá, vamos ler lá. Presidente Jorge Salgado teria ligado para Jorginho, convidando para assumir o clube ano que vem. Zinho Olha também aí, foi Zinho. procurado para assumir junto com o seu ex-lateral da seleção. Nenê é o trunfo para a negociação dar certo. Qual a tua relação com o Nenê? Maravilhosa, né? Nem um amigo, né? Ele A pode gente, influenciar? a gente jogou no Palmeiras, né? Ele moleque, começando. E nos encontramos no Vasco, né? Eu e o Jorginho, né? A gente, essa dupla aí que deu certo lá no Vasco. Fomos campeões carioca, invicto, né? Taça Guanabara e campeão carioca. E o Nenê foi peça fundamental, né? O Nenê até muito procurado, porque ele muito bem e muitas das vezes ele ficou no Vasco, porque ele se identificou com a torcida do Vasco.
E por mim, o Jorginho também, a gente, pô, cara, fica, a gente vai subir junto, o Vasco vai para a primeira divisão, você é um cara importante. E ele foi um cara parceiro, né, cara? O Nenê comprou a ideia, é um homem de Deus, um cara muito profissional, sério, é um amigo, né? Eu suspeito de falar, além de ser um jogadoraço, é um cara que eu tenho um carinho, admiração, respeito. Zinho, olha lá pra câmera ali e fala, tem alguma possibilidade dessa notícia Então, cara, assim... ser verdade ou aquilo não? que eu falei lá no início, né? Eu tô muito feliz, estou muito bem. Acabei de renovar meu contrato, né, na ESPN. Não é o meu projeto hoje voltar para o campo, a não ser, como eu falei, um projeto sólido, concreto, uma coisa... Sabe, porque o meu medo no futebol é o seguinte, você vive muito de resultado só, né? É a emoção, a paixão está sempre acima da razão. São poucos os dirigentes que bancam, que esperam um trabalho ser realizado. Você perde 1, 2, 3 jogos, vem a emoção da pressão que vem de fora, de imprensa, de torcida, ou de conselheiros, ou de gente dentro do clube, e fica insustentável, às vezes, para o dirigente, para o presidente, e ele, para trazer uma paz, tira o treinador. Então, assim, isso não é bom, isso não é legal. Então, assim, não fui procurado, estou sabendo isso por vocês, de primeira mão. É um Instagram ali, se não me engano, né? Sim, é uma conta. Não é um Instagram. É uma Então, conta também, de um vascaíno. A gente também, aquilo que a gente falou aqui atrás. Hoje em dia você fica com o pé atrás com tudo, né? Sim. Será que é verdade? Será que não é? Será que não criaram isso? Não sei o que. Enfim, respeito e tudo, mas para ser uma verdade, para me responder, eu teria que falar assim, não, realmente o Salgado me ligou. Você conhece o Salgado? Não, conheço assim, de CBF, dessas Claro. coisas, mas não tenho intimidade. Correto. Não me lembro a última vez que a gente se falou. Sei quem é, conheço, já tivemos contato lá atrás, na época de minha de jogador. Mas não tem nem o que falar, assim, porque não fui procurado. E se o Jorginho tivesse sido procurado, me ligaria, falaria comigo, com certeza. E o Jorginho é um cara muito correto, sério na profissão. Ele está muito bem no Cuiabá, está numa reta final. O Cuiabá, né, presta a consolidar a permanência na primeira divisão, que é o grande objetivo do Cuiabá, primeiro ano de primeira divisão, mas está na zona de classificação da Sul-Americana e perto ali de um G8, Sensacional. G9, G7, Sensacional. que pode virar. Pode vir. Flamengo e Palmeiras, não vai ser campeão da Libertadores, vai virar um G7. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Atlético Mineiro, campeão brasileiro, pode ser o campeão da Copa do Brasil, já vira um G8. Atlético Paranaense e Bragantino. O Bragantino se ganha, pode virar um... Então, tem possibilidade para o Cuiabá. Que a gente brinca no Campeonato Brasileiro hoje. Quem não cair, briga para alguma coisa, para a Sul-Americana, para a Sul-Americana. É verdade. Isso para a carreira do Jorginho como técnico, né, de futebol. Lembrando do meu tempo, hein, galera? Lembrando do meu tempo aí, parceiro. Tá, Tenho que estar 10 para as 2 em casa. É isso aí. Deixa eu te falar assim, vamos entrar então para rachar. Para rachar, Bora. para a gente finalizar. Agora. Vamos lá. Flamengo e Palmeiras, últimos dias aí. Daqui a pouco, na semana que vem, já estamos nesse jogão aí. E aí, você vai torcer para quem? Então, tenho história nos dois clubes, né? Joguei 333 jogos pelo Palmeiras, ganhei 8 títulos, inclusive a Libertadores. Joguei 470 vezes com a camisa do Flamengo, inúmeros títulos, né? A minha raiz de criança é no Flamengo, sou do Rio de Janeiro, mas fui para São Paulo, me casei com o Palmeiras, aquela coisa da história. Saí de casa, minha mãe e meu pai, e fui casar com a minha esposa, guardando as proporções, né? Claro. Mas é assim, eu fui criado no Flamengo e fui casar lá com o Palmeiras, deu certo. Tenho muito orgulho, uma honra, devo muito a esses clubes, todos os clubes, mas especialmente estamos falando desses dois. E que sorte, que bênção que eu sou comentarista, que eu vou trabalhar no jogo,
que eu vou na Você quarta-feira. vai estar no Uruguai. Quarta-feira, com toda a equipe dos canais Disney, a gente viaja na quarta de manhã. Eu já faço de lá os programas, né? Quarta, quinta e sexta. E sábado estarei no estádio com o João Guilherme, Paulo Calçari, toda a equipe dos canais Disney, na cobertura da maior decisão brasileira da Libertadores. Para mim é o atual campeão da Libertadores contra o Flamengo, que é o que veio antes. Campeão de 19, campeão de 20. E o atual campeão brasileiro, que é o Flamengo. Mas falando especificamente da Sim, Libertadores. sim, da Libertadores, sim. É o campeão de 19 e 20. contra o de 20 e 21. É o tira-teima. É os dois times que nos últimos anos brigam pelos títulos. O Atlético chegou agora com muito, né, um timaço, com todo mérito, mas nos últimos anos, os campeões brasileiros, Copa do Brasil e tudo, aí entra o Atlético Paranaense, ganhou um ali, aí um briga ali, Sul-Americano e tal, mas Libertadores e brasileiro, Flamengo e Palmeiras. Eles brigam por quem contrata mais jogador, Verdade. quem tem condição financeira melhor, quem está com a estrutura melhor. Virou a grande rivalidade nacional. Virou. Né? E o coraçãozinho? Então é isso que eu te digo. Eu tenho o privilégio de estar nessa maior decisão entre dois clubes que são minhas paixões. E eu, como comentarista, que aí entra o lado profissional. Sem brincadeira. Graças a Deus, esses anos e anos nessa carreira me dá essa tranquilidade. Se um time brasileiro, não é nem o Flamengo e o Palmeiras, um time brasileiro está jogando contra um time de fora, eu comento ali imparcial, mas sempre olhando mais para o time brasileiro. Porque quanto mais o Brasil ganha, é melhor para mim. Se o Brasil está no auge, na Copa do Mundo, na Libertadores, na Sul-Americana, no que for, é mais visibilidade pra gente que trabalha com isso. Claro. Não é que eu vou ficar lá assim, torcendo contra o time. Mas peraí, tá jogando Grêmio e River Plate. Eu vou torcer pro River Plate? Não. Eu vou ser imparcial ali, comentar, se o River Plate tá melhor eu vou falar e tal. Claro. Mas eu, no meu íntimo, eu quero que o Grêmio ganhe. Eu quero que o Atlético Mineiro ganhe. Jogou Atlético Mineiro e River Plate, eu queria que o Atlético Mineiro ganhasse. Claro. Foi muito melhor ter uma semifinal Atlético Mineiro e Palmeiras do que o River Plate com o Palmeiras. Sim, sim. Aí nessa hora não entra aquele lado da rivalidade. Eu vou torcer contra o Internacional porque eu joguei no Grêmio. Não, eu torço pro Brasil. Agora, na minha profissão, eu aprendi a separar essa coisa na hora do jogo. E eu vou estar na hora do jogo. Então você tem que ser frio, você tem que estar concentrado para você não se equivocar numa fala, sabe? Por mais que, infelizmente, tem os loucos, tem os idiotas das mídias sociais que você fala. Hoje eu falo assim, o Palmeiras está melhor que o Flamengo. Aí tem torcedor do Flamengo, um cara maluco. Seu traidor, não sei o quê, tá falando com o Palmeiras. Gente, o Palmeiras tá melhor, pô. Sim. O Flamengo tá todo desfacelado aí, 10 desfalques e tal. Aí a gente vai ver como o Arrascaeta vai estar, como o Rodrigo Caio vai estar, como o Isla vai voltar, como o Felipe Luiz vai voltar, como... Olha quanta gente que a gente tá falando. Enquanto que o Palmeiras, mérito do Palmeiras, mérito do treinador, mérito da logística, chegou no momento que tá todo mundo inteirinho. É verdade. Tá resolvendo o problema da lateral direita. Então vive um melhor momento. Os números estão mostrando, 6 vitórias consecutivas, encaixou Rafael Veiga com o Scarpa, estão jogando muito bem, o Dudu, o quarteto ofensivo. O Palmeiras ganha, mas é muito pragmático, é muito robotizado. Cara, mas ganhava. Mas agora não pode falar isso, tá ganhando e jogando bem. É verdade. Então, eu como comentarista, nesse momento, estou falando que o momento do Palmeiras é melhor. Agora eu estou falando que o Palmeiras já ganhou? Não. Não. É um jogo só. É campo neutro. São 90 minutos, meu camarada. São 2 camisas pesadíssimas. São muita história. É muita tradição. São ótimos jogadores. E que num jogo é o encaixe do jogo que vai falar. Então é 50%. Não é demagogia, não é ficar em cima do muro. Não é porque você gosta dos dois. Não. É a história que me diz isso. É a história do futebol. O Atlético era favorito contra o Palmeiras. E perdeu. Todo mundo, o Atlético tá jogando. Estava mesmo. Tava.
empatou fora de casa, jogava em casa, estava ganhando de 1-0. Futebol é lindo, é apaixonante por causa disso. Numa estratégia que o Abel fez, vou ficar aqui arrumadinho, jogando por uma bola. Porque se eu faço um gol, tem vantagem de gol fora. Na final não tem mais isso. É verdade. Mas na semifinal tinha. E ele ganhou assim. Empatou o jogo, passou. Porque fez um gol fora. Melhor estratégia que deu foi certo. injusto. Não foi injusto nada, é estratégia de jogo. É verdade. Não tem esse negócio. E eu acho que a final está muito nivelada nesse sentido. Nesse momento, o Palmeiras está jogando melhor. Isso a própria torcida do Flamengo, consciente, reconhece. Claro, claro que sim. Reconhece. Claro eu que sim. sofro. Consciente. Mas eu sofro. Reconhece. Vice-versa É, também. lógico. Tem lá os Quando eu palmeirenses- começo a elogiar o time do Flamengo, o torcedor do Palmeiras fala, seu Vai. traidor. E resumindo. só Ele deu é o opinião- comentarista. Só deu opinião de Não comentarista. tem como torcer. Não tem como torcer. Um jogo Claro, desse claro. não tem como torcer. É verdade. A gente é entende verdade. A gente realmente perfeitamente. não sabe realmente o que vai acontecer. São dois gigantes. Mas que nós como podemos carioca. falar que vai entrar em campo o manto sagrado e será campeão na semana que vem. Nessa hora. Uma outra história bonita, por isso que eu digo dessa grande decisão que é a maior. Além de toda essa história que a gente falou recente desses dois times, quem ganhar entra naquele grupo seleto dos tricampeões brasileiros na Libertadores, São que Paulo. é São Paulo Santos, né? Santos. É São Paulo Santos. O Grêmio não, E o não, Grêmio? não. O Grêmio é bi. Não, o Grêmio é tri. É tri? É Vamos tri. tirar essa dúvida agora o aqui. do Renato Gaúcho, o do Filipão O do e Filipão. o lá Paulo atrás, Nunes. né? O do Renato Gaúcho, do Filipão e o lá atrás que teve com Valdir Espinosa. Espinosa que Tri. Com Espinosa. Grêmio é tri. Que foi o primeiro do Renato Gaúcho, que É. foi campeão em 88. Primeiro lá tri, atrás, tri, tri, aí tri. tri. Então, Tri. quem ganhar de Palmeiras e Flamengo, o vencedor, Chega nesse entra patamar. no grupo do tri. Cara, Agora, Encerrando, porque ele tá com pressa. time do Vambora. Flamengo hoje. Michael é titular na Libertadores? é um cara que, como a gente falou, no momento ele está melhor do que o Everton Ribeiro, do que o Bruno Henrique, do que o Gabigol, mas ele é melhor? Ele está melhor. Será que na decisão a estratégia é essa? Voltou a Arrascaeta, o Gabigol com mais sequência de jogos, o Bruno Henrique com mais sequência de jogos, faltam aí alguns dias. Esse quarteto que já ganhou tudo, será que para esse jogo de início não é melhor isso? E ter o Michael como uma opção muito forte para entrar no jogo? Então, assim, é tudo estratégia. Até tudo porque- conta muito. Ele está muito bem, evoluiu, sem dúvida, fazendo gols, está com confiança. Mas, cara, conta muito o encaixe. O Flamengo está jogando há muito tempo sem o time titular, cara. Não tem. Há muito tempo que não joga com o time ideal. E é claro que caiu de produção o Everton Ribeiro, e né, falam muito do Everton Ribeiro, mas eu não acho que o Bruno Henrique e o Gabigol estão jogando o melhor deles. Tá É não. verdade. Tá não. E outros também. Só que assim, é jogo grande, né, cara? Os caras estão acostumados. com aquele punch, Eu acho. Entendeu? Verdade. Eu acho. Vamos chegando no nosso final, vamos Sim. aos agradecimentos dos nossos Isso. parceiros que estiveram aqui conosco e vão estar nos próximos Papo Reto que vem por aí. Por favor. Eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo a todas as pessoas, né, e empresas que acreditaram na gente. Vinho Palmares, né, muito bacana o Vinho Palmares, assim, além do vinho de todas as suas variedades, seco, suave, tinto, branco, a gente tem o suco de uva, que Isso para aí. mim top demais. Então, Show. assim, se você quiser degustar o vinho ou o suco Palmares, tá ali o telefone, né? É só fazer o contato, seja para seu consumo ou para você revender na sua empresa aí. É Então, isso aí. Vinho Palmares muito top. Qual é o próximo, produção? Cadê? Ah, Grand Prime. Grand Prime Proteção Veicular, né? Assim, Sua sempre tranquilidade em nossas mãos. a tranquilidade de ter um carro protegido, você andar no Rio de Janeiro, poder andar aí com chuva, ter uma colisão, que às vezes um acidente não é causado por E você assistência- mesmo, né? Pelo terceiro. Isso. Então tem cobertura de terceiro, tanto para roubo, furto,
colisão, assistência 24 horas. Grand Prime. Top, Grand Prime 0800 870 0000. Pronto. E o próximo, produção? A Vaspão. A Vaspão, essa Vaspão. coisa deliciosa, tá cheio de salgadinhos ali. Tô sentindo E que vamos, levar esse- vai, De exatamente. olho nela. É a preferida do Heitor, do meu filho. Pois é. Não é Ó, aquela de DDD 21 nozinha ali, 2757 5700. Vou falar de novo. 2757 5700. Vaspão, E é aqui, nosso a parceiro. Vaspão no Rio de Janeiro tem em São João, Taquara e no Recreio dos Bandeirantes. É isso aí. Vaspão, muito obrigado. Olha aí, ó. Zinho vai pedir. Isso aí, ó. E verãozão chegando. Aí sim. Pum, Por Rio. Rio. A Por Rio, ela tem um site de venda de produtos. Você pode comprar lá sua barrilha, sua pastilha, seu cloro, os Show. equipamentos que você precisar, consertar seus equipamentos, né? Então você entra lá no site da Por Rio e você faz a sua compra, né, do seu produto para manutenção da sua piscina. Além disso, eles têm um serviço que é onde você pode executar o Pode serviço ali, levar lá. contratar as pessoas para poder fazer lá. Isso aí, E Rogério. a arquitetura também da sua piscina, além de administração de guarda-vida, de condomínio. Os caras fazem tudo. Condomínio. Então, assim, pensou em piscina, pensou por Riozinho, usa muito os Show. equipamentos, serviço da Por Rio. E agradecer o Zinho. Zinho, muito obrigado. Você que tá, porra, já até estouramos o horário do Zinho, porra, um cara queridaço. É um assim, ídolo, mano, não tem vai, jeito. resenha vai. Zinho, muito obrigado pela tua presença, cara. Valeu. Pô, você só agrega o tempo Obrigado. inteiro fazendo isso. Você é um queridão. Obrigado, viu, irmão? Valeu, irmão. Irmão, eu quero também te agradecer, né? Assim, a gente somos amigos pessoais. E, Legal. Pra Um mim privilégio. pra mim é uma felicidade imensa poder ser amigo do Tetra. É isso um cara aí. que eu torci muito. E hoje a gente tem uma afinidade muito grande. Amém. E vamos em frente. Valeu. Gratidão, irmão. Gratidão Sucesso. também para nossa equipe, aqui Sim. a nossa produção. Muito obrigado, gente. Alô, Marquinho! Um abraço, Marco Moreira. Ex-assessor do Flamengo, hein? Ex-assessor de imprensa do Flamengo. parceiro bom. Trabalhou, pois é. Gente, muito obrigado. Até o próximo Papo Reto. Valeu. Eu que agradeço aí. Obrigado também pelo convite.